Mais um herói dos quadrinhos está se juntando ao MCU e desta vez teremos Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, chegando nas telonas. Mas quem é Shang-Chi? E por que afinal ele é considerado o maior lutador dentre todos os heróis da Marvel? Vamos descobrir isso tudo agora mesmo. Salve nerds, eu sou o Luiz Mário e hoje a gente vai fazer um apanhado geral para que tu saiba tudo sobre esse herói que está chegando agora nas telonas em setembro e não fique boiando quando for ver o filme no cinema ou por streaming. Então já não esquece de deixar aquele like para que esse vídeo chegue para mais pessoas e também já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser o primeiro a saber sempre que rolar um vídeo novo por aqui. O Shang-Chi sempre foi mais conhecido entre os brasileiros como mestre do Kung Fu, especialmente no começo dos anos 80, que foi quando as suas aventuras começaram a chegar por aqui. Ele é filho de um dos maiores vilões do universo Marvel e está entre os maiores guerreiros que a editora já lançou, tendo dedicado a maior parte da sua vida para aperfeiçoar suas habilidades como artista marcial. Essa busca por perfeição levou Shang-Chi a viajar o mundo todo com o objetivo de corrigir qualquer erro, por mínimo que seja, que ele venha a encontrar na sua técnica. Tem vezes que ele prefere trabalhar sozinho, mas também já trabalhou ao lado de outros heróis como o Homem-Aranha, o Demolidor e até mesmo os Vingadores, e onde quer que ele vá, o Shang-Chi leva esperança até mesmo para os mais desiludidos, apavorando qualquer um que seja tonto o suficiente para querer desafiar esse mestre das artes marciais. Nas HQs, o Shang-Chi é um lutador extremamente talentoso, mas que não possui nenhuma habilidade sobre-humana. Apesar dele não contar com os sentidos aguçados do Demolidor, a força sobre-humana do Capitão América, ou até mesmo as mãos inquebráveis do Punho de Ferro, o Shang-Chi ganhou a reputação de ser o melhor lutador do universo Marvel. Ele é extremamente habilidoso numa infinidade de diferentes formas de combate armado e até mesmo desarmado. E por ter um domínio total do seu Chi, ele se tornou forte o suficiente para quebrar peças de metal e tão rápido ao ponto de conseguir se esquivar até mesmo de tiros de armas de fogo. Ele é extremamente habilidoso no manuseio de armas como espadas, nunchakus e shurikens, e também é capaz de controlar o seu sistema nervoso para resistir à dor, efeito de drogas e venenos espalhados pelo sangue. Shang-Chi é muito fera. Além disso, ele supera todos os outros heróis quando se trata de identificar pontos vulneráveis dos seus oponentes. Com movimentos rápidos e precisos, ele pode levar qualquer um ao chão muito rápido. Recentemente a Marvel fez algumas atualizações no background do Shang-Chi, dando a ele uma nova habilidade sobre-humana, que é o poder de criar várias cópias dele mesmo. Apesar dele não precisar dessa habilidade para se consolidar como um dos maiores heróis da Casa das Ideias. A história do Shang-Chi é muito interessante porque ele estreou em 73 na Special Marvel Edition número 15. Como os heróis estavam perdendo muita popularidade nos anos 70, a Marvel começou a investir cada vez mais em outros gêneros como fantasia e terror. Assim como em Punho de Ferro e As Filhas do Dragão, Shang-Chi foi criado para aproveitar o fenômeno das artes marciais na cultura pop, resultante dos filmes do Bruce Lee e da série Kung Fu, que era um fenômeno de audiência na época. No primeiro momento, a Marvel tentou licenciar os direitos dessa série, mas teve a permissão negada pelos detentores dos direitos da série, que por acaso era a Warner Communications, dona da maior rival da Marvel, a DC Comics. E já que teve seus planos iniciais frustrados, a Marvel então adquiriu os direitos sobre o trabalho de um escritor chamado Sax Rohmer, que incluía o famoso vilão chinês Fu Manchu e o seu grande inimigo Sir Dennis Nayland Smith, que era uma espécie de Sherlock Holmes das histórias do Sax Rohmer. A partir daí, eles desenvolvem Shang-Chi como um mestre do Kung Fu, que foi apresentado como um filho desconhecido do Fu Manchu e a grande ameaça para os seus planos de dominação global. Shang-Chi mostrou ser um sucesso imediato para a Marvel, tanto que 2 edições após a sua estreia, a Special Marvel Edition foi renomeada para The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu, se tornando a casa definitiva do lutador. A partir daí, o Shang-Chi passa a aparecer com mais frequência nos demais títulos da Marvel, se aliando a praticamente todos os demais heróis, desde o Homem-Aranha até o Coisa do Quarteto Fantástico, mas infelizmente a sua popularidade começa a decair lá nos anos 80, com a sua revista Master of Kung Fu sendo cancelada em 83, na sua edição número 125. A partir daí, o Shang-Chi passa a aparecer esporadicamente e tudo fica pior quando a Marvel perde os direitos do Fu Manchu, que era o seu pai e o grande vilão das histórias contadas nas HQs, tornando bastante difícil a possibilidade de continuar explorando o arco narrativo do Shang-Chi, ou até mesmo a reimpressão das primeiras HQs de Master of Kung Fu, que foi um baita sucesso na época. Isso tudo sem mencionar toda a crescente repercussão negativa associada ao Fu Manchu por retratar um personagem chinês de forma caricata
resgata o que muitos consideravam um exemplo de retrato estereotipado e racista da população asiática. Mas felizmente nos últimos anos, o Shang-Chi vem ganhando mais espaço nas HQs, tendo se tornado o mentor de artes marciais de nada mais, nada menos do que o Homem-Aranha, assim como tem dado as caras em várias formações dos Vingadores, com destaque para a série Vingadores Secretos de 2010, onde ele teve a sua história de origem revisada, corrigindo a sua conexão com Fu Manchu, sendo revelado que Fu Manchu é na verdade o pseudônimo de Zheng Zu, o antigo feiticeiro chinês que descobriu a imortalidade. Pois então, agora que a gente conhece a história das HQs, vamos conhecer a biografia do Shang-Chi. O Shang-Chi é filho de Fu Manchu, um criminoso sedento por sangue e poder, a ponto de usar artefatos místicos para roubar a vida do próprio irmão e garantir a sua imortalidade. Apesar dessa péssima influência, o seu filho Shang-Chi era exatamente o oposto. Disciplinado, corajoso, dono de um espírito pacifista e, como todo herói que se preze, um elevado senso de justiça. Shang-Chi foi rigorosamente treinado em artes marciais e disciplinas filosóficas para ser uma espécie de arma viva a serviço do seu pai. Como ele acreditava que o seu pai fosse um homem humanitário e benevolente, o Shang-Chi é enviado numa missão em Londres com o objetivo de assassinar um homem chamado Dr. James Petrie, o qual seu pai dizia que era um homem perigoso e uma ameaça para a paz. Mas durante a missão, o Shang-Chi descobre as atrocidades cometidas pelo seu pai quando conhece um sujeito chamado Sir Dennis Nayland Smith, que era o grande arqui-inimigo do seu pai. Diante dessas revelações, o Shang-Chi se rebela e encontra em Smith um dos seus muitos aliados, se juntando a um grupo que ficaria conhecido como MI6. Já no início das publicações de Shang-Chi, a Marvel tinha perdido os direitos de uso da figura do Fu Manchu, o que fez com que a origem do personagem fosse alterada, assim como seu nome, que passou a ser chamado de Zheng Zu. Uma mudança semelhante vai acontecer em Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, que deve introduzir o verdadeiro Mandarim como seu pai, assim como a Lenda dos Anéis Energéticos e o icônico dragão Fin Fang Foom, a mitologia dos personagens nos cinemas. A história do Mandarim, dessa vez interpretado por Tony Leung, é imprescindível para que a gente possa entender a Lenda dos 10 Anéis, que dá nome ao filme. O Mandarim era filho de um homem chinês muito rico que se relacionou com uma mulher britânica e nasceu no interior da China. Infelizmente, seus pais morreram pouco tempo após o seu nascimento e ele foi criado por uma tia, que era uma pessoa extremamente amargurada e infeliz, algo que inclusive acabou influenciando na personalidade do vilão. Com o dinheiro da família, o Mandarim virou um cientista brilhante, além de um expert em artes marciais. Quando ele se tornou adulto, ele passou a viver na miséria e quando a Revolução Comunista chegou na China, ele acabou sendo expulso da sua própria casa. As adversidades da vida, a perda dos pais e a situação que ele se encontrava culminaram na sua transformação como vilão. Tudo que ele buscava era a vingança de todo mundo que havia ele transformado na figura que ele via na frente do espelho. Durante essa jornada, o Mandarim acabou encontrando o Vale dos Espíritos, onde ele se deparou com o destroço de uma nave alienígena que continha, olha só, 10 cilindros. Cada cilindro carregava um objeto que se assemelhava a um anel, e esses anéis ficam sob a posse do Mandarim. Os anéis não têm sua origem na Terra, sendo na verdade 10 cápsulas extraterrestres que contêm a alma de um guerreiro cósmico no estado fantasmagórico, e a nave alienígena, onde estavam os anéis, pertencem a uma criatura macluana, que é uma raça alienígena com aparência de dragão. Olha só aqui, ó. O gigantesco vilão da Marvel Fin Fang Foom é dessa raça e era ele que tinha a posse dos anéis antes do Mandarim. Quando o Mandarim entende que aqueles objetos continham uma quantidade imensa de poder, ele se dedica a estudar os segredos da nave e dos anéis. Ele até mesmo construiu uma casa no Vale dos Espíritos para continuar os seus estudos, afinal, ali era um local misterioso na China. Com o tempo, ele foi acumulando conhecimento e poder suficientes para matar todos os líderes de vilarejos próximos, se tornando uma espécie de ditador do lugar. Uma curiosidade é que nas HQs, o seu primeiro inimigo à altura foi ninguém menos do que o Homem de Ferro de Tony Stark. Mas afinal, o que são esses 10 anéis que o Mandarim encontrou dentro de uma nave alienígena criada por uma raça de dragões espaciais? Pois bem, cada um desses anéis recebe nomes especiais e são localizados em dedos específicos da mão. Vamos conhecer todos eles, começando pelo anel chamado de Zero. Ele permite ao seu usuário liberar ondas de frio intenso, podendo criar construtos sólidos de gelo, atordoar inimigos, reduzir a temperatura de alvos até 0 grau e congelar de dentro para fora suas vítimas. Também temos o Mentiroso. Esse anel permite ao seu usuário manipular energias psionicas e mentais, criando ilusões e fazendo seus alvos ficarem sugestivos a ordens e comandos telepáticos. Além disso, ele serve para deixar pessoas em estado de paralisia mental.
Temos também o relâmpago, que permite a manipulação e liberação de energia elétrica bruta em vários estados diferentes. É um anel pouco explorado e seus limites de poder nunca foram revelados. Temos o incandescente, que faz com que seu usuário possa manipular e liberar descargas de radiação, seja infravermelha ou térmica, gerando calor e fogo, que podem ser usados para aquecer um alvo específico ou gerar grandes incêndios de proporções incalculáveis. Temos o anel demoníaco, que é capaz de manipular e emitir diversas formas diferentes de energias encontradas no espectro eletromagnético, e o seu uso principal é para criar grandes clarões de luz para cegar instantaneamente os inimigos do seu usuário. Além disso, ele pode gerar campos magnéticos e gravitacionais e projetar imagens holográficas, e diferentemente do anel mentiroso, as ilusões acontecem no mundo real e não apenas na mente de suas vítimas. Temos o Noctígeno, que controla a escuridão e as energias sombrias provenientes da dimensão negra. Uma de suas habilidades é a de absorver toda a luz ao seu redor, criando ambientes de escuridão absoluta. Temos também o Espectral, que é considerado por alguns o anel mais poderoso e terrível. Ele é capaz de projetar uma rajada que, ao atingir o seu alvo, ele desfaz todas as ligações entre os seus átomos, desintegrando por completo. Contudo, ele precisa de 20 minutos para recarregar entre os disparos. Temos também o Rodopio. Esse anel ele cria agitações dos ventos, formando tornados, furacões, vórtices e ventanias que podem ser utilizados de forma ofensiva ou então para levitar objetos e o próprio usuário. Temos também o anel Influente, que é um anel que faz com que seu usuário possa projetar diversas formas de energia de concussão, criando impactos sônicos através de ondas eletromagnéticas ou então disparando rajadas de elétrons ou nêutrons que servem para atacar inimigos ou então destruir objetos com força bruta. Temos o anel Recriador, que é tão poderoso quanto o Espectral, e esse anel é capaz de manipular e reorganizar moléculas e átomos de qualquer substância, transmutando-os em outros elementos. Usando termos simplistas, ele é um anel alquimista, capaz de transformar água em óleo, ferro em ouro e até mesmo seres humanos em outros seres ou objetos. Como deu para ver, o Mandarim é um homem extremamente poderoso, mas não apenas por causa das armas que ele carrega. Assim como o filho, ele consegue manipular o Chi e usa suas próprias energias para melhorar as suas habilidades físicas. Ele também é excelente em artes marciais, possuindo um conhecimento extenso de diversas modalidades. Como todo bom vilão da Marvel, o Mandarim é dotado de um intelecto genial. Ele é capaz de falar várias línguas e ainda criou o Dragão do Paraíso, que é um dragão mecânico capaz de voar e que está equipado com armas, mísseis e uma armadura que consegue se reconstruir. Shang-Chi é um personagem que ainda não foi muito explorado fora das HQs. Até agora, a sua única aparição fora das HQs foi no jogo para dispositivos móveis Marvel Future Fight, mas não foi por falta de tentativas que ele ainda não apareceu nas telonas. Os trabalhos para a produção de um filme do Shang-Chi iniciaram lá em 2005, quando a Marvel se juntou à Paramount Pictures para criar um universo compartilhado de filmes de super-heróis. Um filme do Shang-Chi foi planejado junto de produções como Capitão América, Gavião Arqueiro, Doutor Estranho, Nick Fury, Pantera Negra e vários outros, mas como você deve saber, esses planos acabaram tomando outros rumos. Mas agora, finalmente, depois de todos esses anos, a Marvel está trazendo o filme de Shang-Chi para as telonas e o mestre do Kung Fu finalmente vai poder se juntar aos demais heróis do MCU. Me conta aqui nos comentários o que tu espera do filme do Shang-Chi. Também já aproveita e assiste um desses vídeos aqui dos cards para ficar por dentro das séries e filmes do MCU. Esse é o Danos Morais e eu te vejo na próxima timeline.